Abra sua Bíblia, se quiser, porque nós vamos ler um texto muito conhecido. Então, talvez você possa recitar para nós, nesta manhã, como igreja, todos juntos, Salmo capítulo 23. Pouco se vê pregando sobre esse salmo, pouco se medita nesse salmo na casa de Deus, mas é um texto que todos conhecem. A igreja vai recitar. Eu creio que todos conhecem o Salmo 23, amém? Pastor, puxa por favor. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Amém? É um texto de fé, muitos têm como amuleto, né? Tem gente que tem a Bíblia aberta na casa, no Salmo 23, ou 91. Tem gente que usa esse texto para confortar, e realmente conforta. A palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus, nas suas grandes promessas, na pessoa de Deus se revelando para nós, é confortador. É confortador. Mas, amados, e nesse texto, aliás, uma particularidade, Davi sabia do que falava. Davi era pastor, né? Então ele sabia de todos os atributos de um pastor, mas ele também sabia dos atributos das ovelhas. Ele conhecia como era uma ovelha, e eu quero meditar nisso. Eu não quero meditar simplesmente na questão do que o pastor faz, mas em quem é ovelha do Senhor. Você é ovelha de Deus? Pouca gente, né? Ou a igreja está meio dormindo ainda. Você é ovelha do Senhor? Eu tenho algumas notícias ruins para você. Se for pensar como ovelha, nós temos atributos de ovelha que são horríveis, horríveis, mas eu não quero humilhar você não, é bênção você ser ovelha, mas vamos pensar numa ovelha, e pensando no Salmo 23, claro, vamos tirar daqui atributos dessa ovelha, porque como ovelha, o que nós fazemos, o que acontece na nossa vida? Segundo o Salmo 23, a gente come e bebe, normal, isso qualquer animal seria, mas com a ovelha tem uma particularidade, a ovelha não sabe procurar pasto para ela, a ovelha, me desculpe, a ovelha é burrinha, irmãos, a ovelha não sabe para onde, a ovelha não sabe procurar pasto, a ovelha não anda sozinha, a ovelha, se deixar, ela morre de fome, se o pastor não levar até o pasto para comer. A ovelha é teimosa, a ovelha não sabe por onde anda. Me desculpe se você está se ofendendo assim, mas a ovelha não sabe o que faz. Isso são particularidades da ovelha, não estou inventando nada não. A ovelha é assim mesmo. Olha para a vida do homem, olhe para você como ovelha. Você sabe o que faz? Você sabe ir atrás do seu alimento? Eu digo para você, se depender de nós, não teremos alimento que precisamos. Se depender da ovelha, nós, como ovelhas, não conseguiríamos alimentos. E a ovelha, ela precisa de um bom alimento.
A ovelha é um animal produtivo. Ela produz lã, ela tem uma parte muito importante, e ela é um animal com muitas particularidades. Se ela não comer bem, ela não produz. A ovelha, ela fica inquieta se tiver com fome, e não sabe procurar comida, fica inquieta quando está com fome, não produz, fica irritada. É assim, é a ovelha. E assim é o ser humano, assim somos nós. Não sabemos por onde andamos, não sabemos procurar alimento, não sabemos catar o nosso alimento, não temos o bom alimento se comemos qualquer coisa que está aí no mundo, não produziremos, não daremos frutos, mas graças ao nosso Deus, assim como Davi disse, Jeová é o meu pastor. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de bom alimento, e ele vem trazendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, em pastos verdes, alimento que eu preciso para ter sustento, alimento que eu, ovelha, preciso para estar de pé, alimento que eu, ovelha, preciso para caminhar, o meu pastor me dá. Se você precisa de alimento, se você precisa de sustento, o teu pastor tem pastos verdejantes para você. O teu pastor tem alimentos muito bons para você. E tem muita ovelha que não está comendo desses alimentos. Tem muita ovelha que não está caminhando para comer o alimento que o pastor está oferecendo. Tem muita ovelha deixando o alimento verde de lado. Tem muita ovelha olhando para outro alimento, alimento que não é bom, alimento que não traz felicidade. Tem muita ovelha infeliz, tem muita ovelha que está improdutiva, tem muita ovelha que está angustiada. Você é ovelha, querido? Como está a sua vida? Qual o alimento que você está comendo? Eu digo, Jeová é o nosso pastor. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Isso aqui não era um amuleto para Davi, isso era verdade para Davi. Ele estava dizendo, meu pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Eu como do melhor alimento que eu preciso. Davi sabia do que estava falando. Davi sabia da necessidade de uma ovelha, Davi sabia como o pastor deveria se tratar, Davi sabia como Deus o tratava. Assim a ovelha tem que ser, comer do bom de Deus, do verde que Deus dá. Você é ovelha, querido. A ovelha não sabia, a ovelha não sabe procurar o seu alimento, graças ao bom Deus, Ele dá pastos verdejantes. A ovelha também não sabe, sabe o que fazer realmente, mas Deus está ali e Deus também dá águas tranquilas. Assim como comida, a ovelha também precisa muito da água. Ela pode ficar muito tempo até sem beber, é verdade, mas ela precisa do mínimo de água possível, principalmente pela manhã. Geralmente elas tomam do orvalho que desce pela manhã, na graminha ela toma aquela água. Mas as ovelhas, elas são medrosas. Ela não bebe águas turvas, nem água corrente. As ovelhas têm medo de uma cachoeira. As ovelhas são tímidas e covardes, são medrosas. Elas não tomam, mas nós temos um grande pastor. Jeová é o nosso pastor, Ele nos faz repousar em águas tranquilas. A minha versão aqui diz águas de descanso, água paradinha, a melhor água para a ovelha beber, onde ela talvez não faça nem tanto esforço, mas tem água para ela. O pastor cuidadoso leva as suas ovelhas para águas paradas, águas limpas. Geralmente elas tomam água de poço ou de fontes calmas, porque se a água estiver muito corrente, ela não toma. A ovelha medrosa não tem medo de chegar em águas correntes, mas o pastor
te dar água. Não deixa ela sem água. O pastor está lá levando ela para pastos verdes e água. Tudo que nós precisamos para uma vida saudável. Nós temos alimento e água do Senhor. Tudo que você precisa para ser uma ovelha saudável. Um cristão saudável. Andar com convicção de fé. Andar com segurança de fé. Andar sabendo realmente quem é o seu pastor. Ou como cantamos, se confia em ti, Senhor, eu descanso em ti. A ovelha come e bebe da parte de Deus, porque Jeová é o seu pastor. O nosso pastor não é homem, o nosso pastor não depende de força humana. O Senhor Todo-Poderoso, aqui você pode ver aí, está o Senhor em letra maiúscula, é o nome de Deus sendo mencionado. Jeová é o nosso pastor. Ele nos concede água para beber. Porque as ovelhas precisam desse grande pastor. As ovelhas precisam desse maravilhoso pastor. A importância desse pastor é tão grande. Olha uma situação no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 9, 9:36, olha o Senhor Jesus, o bom pastor, olha o que ele diz aqui: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Se você não come de Deus, se você não bebe de Deus, você está simplesmente nessa mesma situação. O próprio Senhor está olhando para você, vendo você aflito e exausto, porque você é uma ovelha sem pastor. Você é ovelha do Senhor, querido? Me desculpe se eu disse que a ovelha é teimosa, a ovelha é medrosa, a ovelha é dependente, mas é assim que a ovelha é, e é assim que nós somos, se somos ovelhas do Senhor. A ovelha não é independente, a ovelha não pode nada por si só. Você é ovelha, tem comido e tem bebido da parte de Deus. A ovelha também consegue, pelo maravilhoso pastor, isso sem merecer, as ovelhas conseguem conforto e retidão na sua vida. No Salmo 23, a gente pode continuar lendo, diz: refrigera-me a alma, guia-me em veredas da justiça, por amor do seu nome. As ovelhas se irritam com facilidade, não sei se você sabe. Eu estou sendo meio pecuarista aqui, né, que trabalha com ovelha. As ovelhas se irritam, as ovelhas mesmo, se irritam com muita facilidade. Elas são medrosas, como já falei, e ficam abatidas. Abatidas mesmo, a ponto de se deitar de costas para o próprio pastor. E dali não saem, se elas estiverem irritadas e abatidas, não saem, e prontas até para morrer. Mas o pastor bom cuidadoso, quando a ovelha está desse estado de abatida, geralmente elas ficam muito assim, quando estão cheias de lã, mas não é o nosso caso estar cheio de lã, né, irmãos? Então, temos que produzir, mas no nosso caso de estar abatido, nós ficamos caídos de costas para o pastor vai lá, toca na ovelha, toca com o seu cajado, toca na ovelha, a circulação dela volta, e geralmente a ovelha se levanta, e continua seguindo o pastor. As ovelhas são assim, nós somos assim. Às vezes o abatimento da nossa vida nos faz sentar de costas para o pastor, sem olhar para o pastor, sem ouvir o pastor. Às vezes os nossos abatimentos, e isso é o nosso pecado, nos deixa sem ouvir o que o pastor está falando, ou para onde ele está chamando. Simplesmente ficamos ali inertes, sem fazer nada, prontas para morrer, prontas para... chega, já chega. Sabe, às vezes como deixamos o pecado chegar à nossa vida se angustia, a nossa vida se entra em agonia, porque paramos de comer, paramos de beber,
ficamos irritados e ainda ficamos inertes para o que o pastor está dizendo. A ovelha é assim, nós somos assim. Se deixarmos o abatimento entrar na nossa vida, se deixarmos o pecado entrar na nossa vida, ficaremos inertes e não andaremos para lugar algum. Se a tristeza entrar na nossa vida, se a amargura entrar na nossa vida, nada faremos. A nossa fé vai esmorecer. Tudo vai sumir, vai surgir dúvidas sobre a nossa fé na nossa mente. Porque estamos deixando o pecado entrar e sem merecer, graças ao nosso bom pastor, ele nos conforta, ele refrigera a nossa alma, ele cuida de nós. Quando estamos abatidos, o pastor nos toca, e a nossa vida se renova, e podemos caminhar novamente. O pastor nos trata, ele não simplesmente nos está levando, come e bebe dali, ele come e bebe dali, e ainda vai lá e toca em você, para que a nossa circulação de sangue volte, e assim podemos levantar com toda a força, e caminhar junto a ele. Amados, nós massacramos a nossa vida, quando deixamos o pecado entrar, e esse estado de inércia, como ovelhas, ficamos. Mas Jeová é o nosso pastor, ele nos toca, estamos deitados e abatidos, ele nos toca. A ovelha também não sabe por onde andar, não sabe, querido, isso é a natureza da ovelha, ela não sabe o caminho que tiver que seguir, mas como diz a palavra, o Senhor nos guia por veredas de justiça. É uma metáfora, é uma poesia, onde Davi coloca, eu tenho ruas corretas para andar, eu tenho caminhos corretos para seguir, o pastor me guia em caminhos corretos, é o caminho tanto para chegar ao alimento, é o caminho tanto para andar com confiança, é o caminho certo que eu tenho que andar. Nós não sabemos andar sozinhos, isso é a sua natureza como ovelha. O homem que segue o homem se joga no abismo, e nós sozinhos também nos jogaremos no abismo, tropeçaremos direto, andaremos sempre no pior caminho que seja, como ovelhas fazemos isso. Mas o Senhor é maravilhoso, porque Jeová é o nosso pastor, ele me faz andar em caminhos corretos, e não só caminhos, ele me faz ações corretas, ações de justiça, realmente coisas que eu devo fazer. O pastor mostra, o Senhor mostra o que fazer, o que falar. Veredas de justiça, querido, é o que você faz aí fora, é onde você tem plantado o seu pé. O Senhor mostra o que devemos fazer, porque Ele é o nosso pastor. Você é ovelha do Senhor? Você tem comido e bebido do Senhor, mesmo sem saber como procurar comida? Você, mesmo sem merecer, tem sentido o conforto, o acalento de Deus, e tem tido sabedoria por onde andar nesta terra? Por onde você tem ido, nas suas ações, o que você tem feito, você tem tido essa sabedoria? Jeová é o nosso pastor. E o maravilhoso do texto é, por amor do seu nome. Foi por amor que ele faz essas coisas. Todo o acalento, todo o alimentar-nos, o refrigerar-nos, o guiar-nos, tudo isso é amor de Deus. As ovelhas, mesmo fracas, tímidas, medrosas, glórias ao nosso pastor, elas podem ficar sem medo e com direção na sua vida. No versículo 3, no 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum. Vale de morte, amados. Geralmente, o vale é composto por geralmente duas montanhas, e o vale de morte sempre é escuro, e nesse vale tem muitas vezes salteadores
e animais ferozes. E vale de morte, nós andaremos sempre, todos os dias. Ainda que eu ande, ainda que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que eu esteja no vale de morte, e é um lugar sombrio que às vezes não há escape algum, ainda que eu ande pelo vale de morte, não temo, porque tu estás comigo. Aí Davi pode até ter lembrado, como ele também já venceu o urso, já venceu o leão, ainda que animais desses surgem para me pegar, eu, ovelha, tu estás comigo. É maravilhoso, querido, a tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. O que é a vara? A vara o pastor usava para lutar com os animais. E o cajado geralmente tem aquela voltinha para puxar as ovelhas para entrar no caminho correto, para dar segurança às ovelhas, para cercar as ovelhas. A ovelha precisa desse cuidado, porque a ovelha é tonta, a ovelha não sabe por onde anda, mas graças ao bom pastor, mesmo que haja animais ferozes, mesmo que venham salteadores contra nós, tu, pastor, Jeová, está comigo. Ainda que venha o diabo contra nós, tu, Jeová, está comigo. Tem muita gente botando o braço para lutar contra o diabo, mas a nossa força é o Senhor, a nossa força é Jeová. Somos ovelhas do Senhor, nós não tememos, porque o cajado do Senhor nos acalma. Estamos aqui junto dele, ele fica puxando um por um. Como eu falei, a ovelha é tonta mesmo, ela não sabe por onde vai, então o cajado do Senhor vem sempre puxando as ovelhas para perto dele. É assim é o Senhor, é assim que ele faz, querido. Isso aqui não é uma poesia simplesmente que Davi cantava, isso aqui era a vida de Davi, isso aqui é a vida das ovelhas do Senhor. Você é a ovelha do Senhor? Vou tentar ser mais rápido aqui, irmãos, porque a hora já avança, mas não podemos deixar de meditar nisso. Glórias ao nosso Deus, porque Ele tem esse cajado. Glórias ao nosso Deus, no versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Já no versículo 5, Davi já sai ali da ideia de ovelha, mas eu continuo ainda na ideia de ovelha, porque você é ovelha teimosa e errante. Nós erramos, nós pecamos, nós não temos forças, nós somos dependentes, precisamos de cuidados, e Deus ainda, como diz no versículo 5, nos concede vitória. Diante dos nossos inimigos, qualquer que se levante, temos vitória. Preparas uma mesa, ele está dizendo já do banquete da vitória, na presença dos meus inimigos. Está dizendo que antes de qualquer batalha, já tenho vitória, a vitória já está garantida. Mesmo sendo ovelha teimosa e errante, como tropeçamos na nossa vida, o Senhor nos concede vitória. E a nossa grande e maior vitória é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele concedeu vitória sobre a morte para a nossa vida, e a vitória da eternidade já está garantida no céu, e nada, nem ninguém poderá nos tirar dessa vitória. O banquete já está pronto, o banquete já foi preparado para nós, e glórias ao nosso Deus. Ele fala que unges a nossa cabeça com óleo, Ele nos consagra. Quando geralmente um visitante vai para uma festa, naquela época, na cultura da época, eles ungiam o visitante com óleo, consagrava a ele. O Senhor nos consagra com o seu óleo precioso, com o Espírito Santo dentro de nós, como ovelhas. Nós somos ovelhas fracas, teimosas, errantes, mas o Senhor nos concede vitória, Ele nos dá o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. Jeová é o meu pastor. Nós temos vitória, mesmo
sem glória nenhuma que deveríamos ter. Nós somos consagrados a Deus, mesmo sem glória nenhuma que temos, sem força nenhuma que temos. O Senhor nos concedeu vitória, o Senhor nos concedeu consagração com Ele. Ele mesmo nos ungiu com óleo. É maravilhoso o acalento de Deus, olhando para ovelhas que somos, ovelhas errantes que somos, mas o acalento de Deus com suas ovelhas. É maravilhoso ver como Ele trabalha com suas ovelhas, que Ele nos honra, fazendo parte do seu rebanho. Ele nos honra, nos colocando diante do seu rebanho, entre o seu rebanho. Mas a glória é dele. E nós podemos testemunhar quantas vitórias nós temos na nossa vida. É prova, a sua vida tem que ser prova dessas coisas, querido. Quantas vitórias você tem, quantos livramentos você tem, como nós somos honrados. E ainda fala aqui, o meu cálice transborda. Existe um questionamento sobre esta tradução. Dizem que a tradução correta seria o meu cálice traz a borda, ou seja, enche por completo. Agora, transbordando ou enchendo por completo, quem derrama o cálice é o Senhor. É Ele que nos enche, é Ele que nos preenche, é Ele que nos satisfaz. Eu tenho minha vitória, sim, eu tenho meu banquete, eu sou honrado, e o Senhor me completa. É por isso que Ele vem dizendo, nada me falta, porque o Senhor me enche por completo, o Senhor me deixa, o Senhor me transborda, o Senhor vem sobre minha vida, o cálice, até o vinho, amados, também tem a lembrança do Espírito Santo, tem o simbolismo do Espírito Santo e da alegria do Senhor em nós. É maravilhoso ter o acalento de Deus dessa forma. E vamos avançando, e o versículo 6, que é maravilhoso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia, habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. Isso quer dizer que eu nunca deixaremos de ser ovelhas do Senhor, porque é bom ser ovelha dele, é bom ser alimentado por ele, é bom ter o livramento por ele, é bom estar com ele. E diz que bondade e misericórdia nos seguirão. Olha a maravilha do pastor nosso, ele nos segue com bondade e misericórdia, porque precisamos sim, mas Ele nos concede bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Esse é o nosso pastor, e habitaremos na sua presença para sempre. Você é ovelha, querido? Então, Jeová é o seu pastor e nada te falta. Você tem sustento, você tem alimento, você tem força, você tem proteção, você tem um guia, você tem consagração, você tem selo com o Senhor, de fazer parte da família de Deus, do rebanho de Deus. Você tem tudo, nada te falta. Davi estava simplesmente sendo muito sincero, dizendo, nada me faltará, porque Jeová é o meu pastor. Mas aí existe uma observação: você é a ovelha de Deus, você é a ovelha do Senhor. Temos aqui grandes coisas para quem é do Senhor, habitar na casa do Senhor para sempre, isso é maravilhoso. Você é a ovelha de Deus. Para terminar, João capítulo 10. Versículo 3 e 4. Melhor, a partir do 1 a 4, diz assim: em verdade vos digo, Jesus dizendo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Sabe por que tropeçamos? Porque deixamos de ouvir o Senhor. Sabe por que às vezes estamos angustiados? Porque não estamos ouvindo o Senhor. Eu sou pastor das ovelhas. Ele fala, eu sou o bom pastor. Às vezes estamos angustiados aí, caindo em buracos, andando em vales temerosos, porque simplesmente não estamos ouvindo o pastor. Ele diz que ele chama pelo nome, e elas ouvem sua voz. Para ser ovelha do Senhor, precisa ouvir o Senhor. Precisa ouvir a voz de Cristo chamando. Ele fala que elas entram, ouvem sua voz, chama pelo nome. Ele conhece cada uma das suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. Às vezes deixamos de ouvir o Senhor por causa do nosso pecado mesmo. Mas o Senhor nunca se fez calado. O Salmo não é só uma promessa, o Salmo é uma verdade. O Senhor Jesus é Ele que chama. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Diz a palavra que a voz do estranho essas ovelhas não seguirão. Nós temos que analisar na nossa vida se verdadeiramente somos ovelhas do pasto do Senhor. Somos ovelhas do aprisco do Senhor. E amado, quanto tempo você não ouve? Há quanto tempo você se sente sem comer ou sem beber da água do Senhor? Há quanto tempo você não se sente refrigerado? Há quanto tempo você não se sente seguro? Há quanto tempo sua fé está balançando? Há quanto tempo está assim? Talvez você não tenha ouvido o Senhor. Você é ovelha? E se você não tem ouvido o Senhor, e se você é ovelha e está num momento de tropeço, lembra da parábola? Lembra do que, qual de vós que tiver uma ovelha, não vai deixar, tiver 100 ovelhas, não vai deixar as 99 e vai atrás daquela. Lembra que o Senhor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas se as suas ovelhas, se a sua ovelha é realmente dele, essas ouvem o Senhor. E se você verdadeiramente não tem ouvido o Senhor, pede a Ele, clama a Ele, fala com Ele você. Eu quero te ouvir, eu quero sentir a sua proteção, eu quero falar com autoridade que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu quero andar, eu quero comer dos pastos verdejantes, eu quero beber das águas tranquilas. Eu quero ter segurança do Senhor. Eu quero que o seu cajado me console, eu quero que o meu cálice transborde, eu quero que o seu óleo venha sobre mim. Fala com o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ir depois do Senhor, o Senhor chamando, eu indo. Busca o Senhor, igreja, busca o Senhor, ovelha do Senhor, busca Ele, porque Ele nunca se fez calado, Ele nunca te deixou sem mantimento, sem comandar. Ele nunca te deixou sozinho. Ele nunca te deixou sozinho. Por que você vai ficar sozinho agora no aprisco? Por que você vai se deixar sozinho no meio dos salteadores ou das feras, dos animais ferozes? Por que você, ovelha, mesmo teimosa e errante, vai continuar teimosa e errante quando o Senhor, o pastor, está chamando? Busca o Senhor. Pede a Ele, Senhor, eu quero ouvir a sua voz,
eu quero ver o Senhor, eu quero reconhecer a sua voz, eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome, eu quero ir diante do Senhor. Amados, é assim que temos que ser, é assim que devemos agir. Quero estar no aprisco do Senhor. O Senhor até fala, eu sou a porta das ovelhas. Antigamente, o curral não tinha portão. Geralmente o pastor ficava na porta, por isso que ele fala, aquele que entra por outro lado é ladrão, salteadores, mas o pastor está na porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas ali protegidas são daquele pastor. Esse pastor se chama Jesus Cristo, e ele está chamando, vem após mim, segue-me, ouça-me, arrepende-te. O pastor está fazendo isso. O pastor continua chamando ovelhas para o seu rebanho. Mas se nós estamos tropeçando, temos que atentar para a voz do Senhor.